Boas-vindas a todo mundo! Que legal ter a companhia de cada pessoa que está ouvindo esta nossa explicação de hoje. A ideia aqui é fazer aquela grande revisão sobre direito constitucional, focando exatamente em como o sistema legislativo federal brasileiro funciona. Pensem nisso como aquela aula essencial antes de uma prova importante, ou só uma chance fantástica de entender como as leis do nosso país realmente saem do papel. Vamos mergulhar direto nos bastidores de Brasília. E para nossa revisão render bastante, a gente vai passar pela seguinte pauta. Primeiro, o sistema bicameral, depois, a Câmara dos Deputados, a matemática dos votos, o Senado Federal e, no fim, um grande resumo para amarrar tudo. Ponto número 1. O sistema bicameral. Para visualizar bem como isso funciona na prática, imaginem as cadeiras de uma sala de aula enorme, divididas exatamente no meio. Do lado esquerdo, sentam os representantes do povo, a Câmara dos Deputados, que reflete toda a diversidade da população. Já do lado direito, sentam os representantes dos estados, o Senado Federal. É um balanço de poder incrível. Uma nova lei sobre educação, por exemplo, nasce ali na esquerda. Ela é super debatida pelo povo e, para virar realidade, precisa literalmente atravessar a sala inteira para o pessoal da direita, os estados, revisar e aprovar. É um filtro duplo de respeito. Ponto número 2. A Câmara dos Deputados. Olhando de perto para aquele lado esquerdo da sala, a gente tem mandatos de 4 anos. Mas a grande palavra-chave aqui, aquela que precisa ser grifada no caderno, é o sistema proporcional. É por causa da proporção da população que um estado gigante como São Paulo tem 70 cadeiras de deputados federais, enquanto Roraima, com menos habitantes, tem 8. E um detalhe bem bacana. A gente usa a mesmíssima lógica proporcional nas eleições locais para escolher deputados estaduais e vereadores. Ponto número 3. A matemática dos votos. E aí surge aquela típica pergunta de prova. Como essas cadeiras proporcionais são realmente distribuídas na prática? Porque, bom, no sistema proporcional, não basta ter muitos votos individuais. A vaga pertence ao partido e não só ao candidato. Para entender isso, a gente precisa ir rapidinho para o quadro negro e fazer algumas contas. O segredo de tudo está no quociente eleitoral. O quociente é como se fosse o preço do ingresso para entrar naquela sala. Pensem num exemplo bem direto. Uma eleição teve 100 mil votos válidos no total, disputando 10 vagas. O quociente, então, é de 10 mil. Isso significa que um partido precisa somar, no mínimo, 10 mil votos para colocar uma única pessoa na cadeira. Não atingiu esse número mágico, a porta da sala não se abre. A gente monta isso passo a passo, feito uma receita de bolo. Passo 1. Divide o total de votos pelas vagas para achar o nosso quociente eleitoral, o tal preço do ingresso. Passo 2. Pega o total de votos que um partido específico recebeu e divide por esse quociente. O número inteiro que sair dessa conta, o chamado quociente partidário, é o total de cadeiras que o partido garantiu de primeira. Mas a gente sabe que divisão quase nunca dá exata, não é verdade? Sempre sobram cadeiras vazias na sala. É aí que entra o passo 3, a distribuição das sobras. E a fórmula usada para preencher essas sobras é a da maior média. Funciona assim. Pega-se o total de votos do partido e divide pelo número de cadeiras que ele já ganhou, mais 1. Quem tiver o maior resultado, leva a primeira cadeira vazia. Depois, refaz a conta. A vaga seguinte vai para a nova maior média. E a gente repete isso, cadeira por cadeira, até encher a sala. Matemática pura, seguindo à risca os artigos 106 a 109 do Código Eleitoral. Ponto número 4. O Senado Federal. Agora a gente atravessa a sala para o lado direito e a regra muda da água para o vinho. Aqui, representando os estados, o peso é idêntico para todo mundo. Roraima e São Paulo têm exatamente 3 senadores cada. Os mandatos são mais longos, duram 8 anos, e cada cadeira já vem com 2 suplentes. E a eleição? Pode esquecer aquela matemática complexa de agora há pouco. O Senado usa o sistema majoritário. É igualzinho a eleger o representante de turma na escola. Quem tiver o maior número de votos, simplesmente senta na cadeira. Ponto número 5. Resumo da aula. Chegando ao final da nossa revisão, se tiver apenas uma coisa para anotar no caderno e nunca mais esquecer, que seja a nossa regra de ouro. A Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representa os estados. Essa dicotomia é o verdadeiro coração do nosso sistema bicameral. Para fechar com uma reflexão, entendendo toda a matemática e a disposição das cadeiras, fica muito claro que o nosso voto preenche os espaços, mas é a atenção e o engajamento diário da população que fazem essas duas metades da sala trabalharem juntas. A pressão dos cidadãos no dia a dia é o que realmente molda as leis que saem de Brasília. Bom, a ideia dessa explicação não foi só preparar o terreno para todo mundo gabaritar o assunto, mas também despertar aquela curiosidade de como essa engrenagem funciona na vida real. Um grande abraço para quem ouviu e até a nossa próxima revisão.